dia a todas e bem-vindas à primeira reunião anual dos micro-organismos patógenos. Estamos aqui hoje com as representantes dos vírus, parasitas, fungos e bactérias. Vamos compartilhar nossas experiências e estratégias para enganar nossos hospedeiros. Olá, o tema de hoje é sobre bactérias intracelulares. A nossa reprodução ocorre apenas no interior das células do hospedeiro, e não é tão fácil assim se livrar da gente, não. A resposta inata é mediada basicamente pelas células dendríticas, células NK, neutrófilos e macrófagos. E não é qualquer soro ou anticorpo que pode nos destruir, ainda mais quando estivermos dentro dos fagócitos. Nossa principal inimiga são os linfócitos T, pois elas ativam os macrófagos. Agora, em relação aos mecanismos de evasão, nós inibimos a formação dos fagolisossomos, rompemos a membrana do fagossomo e ficamos livres para inativar as ações dos radicais livres e evitar a acidificação dos fagolisossomos. Oi, eu sou a Alicia e estou aqui representando as bactérias extracelulares. Nós somos capazes de nos replicar fora das células dos nossos hospedeiros. Portanto, no sangue, tecido conjuntivo, vias aéreas e trato gastrointestinal. Causamos doenças ao liberar toxinas ou causando inflamações, que destroem os tecidos. Os hospedeiros tentam nos eliminar por fagocitose, resposta inflamatória e ativação do sistema complemento. Por essa razão, desenvolvemos mecanismos de evasão, métodos para enganar nossos hospedeiros e evitar que eles nos matem. Nós, bactérias extracelulares, desenvolvemos vários desses mecanismos: variação antigênica, inibição da atividade do complemento, resistência à fagocitose e remoção das espécies reativas do oxigênio. A variação antigênica é feita por algumas de nós e funciona assim: nós trocamos as estruturas dos epítopos das nossas superfícies e os hospedeiros têm que recomeçar a resposta imune. Na inativação do sistema complemento, nós liberamos as enzimas que clivam as proteínas do complemento, inativando essa via. A resistência à fagocitose acontece graças à cápsula polissacarídica que algumas de nós possuem. Ela permite que a gente fuja das células responsáveis pela fagocitose. Para remover as espécies reativas de oxigênio, nós também usamos enzimas. Por exemplo, o hospedeiro tenta nos atacar com água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então, nós liberamos catalase, que quebra essa molécula em água e O2. É muito eficiente. Bom dia a todas! Como vocês estão? Nossa, como é bom ver os vírus por aqui! Ai, gente, a produção arrasou, hein? Bom, sem mais delongas, olá, eu sou a representante dos parasitas e vou mostrar para vocês o quanto nós, parasitas, somos incríveis para enganar nossos hospedeiros. Eu tenho uma amiga, a Dermatobia omnis. Ela é muito incrível. A fêmea dela parasita qualquer inseto menor que seja voador, aéreo, né? Como, por exemplo, um mosquito. E ela deposita nele os seus ovos. Não todos, né? A gente não quer que ele pare de voar. E após 7 dias, os ovinhos vão se tornar as larvas. E então, quando esse inseto que está sendo usado como vetor pousar em algum animal homeotérmico, ou seja, de sangue quente, a larvinha vai sair do ovo e penetrar esse novo indivíduo. Isso ocorre na fase L1. Lá dentro deste outro animal, vamos dizer que seja um bovino. Então, lá dentro deste bovino, em um período de 28 dias, a larvinha se torna adulta. E durante esses 28 dias, a larvinha vai se alimentando e crescendo e sai da fase L1 para L2. Conforme ela cresce, ela vai criando essa linda coroa de espinhos. E então, ela chega na fase L3. Nessa fase, a nossa larvinha é muito corajosa. Ela sai do hospedeiro bovino e vai para o solo, onde ela vira a pupa. Mas vocês devem estar se perguntando, especialmente você, vírus, como o organismo do hospedeiro não consegue fazer seu sistema imune nos combater?
O que acontece é que a nossa larvinha não deixa acontecer a cicatrização do tecido em que ela está, para que ela consiga continuar respirando, né? Então, ela libera substâncias que causam uma irritação, uma inflamação, e dessa forma não é possível haver cicatrização. Até rimou. Outra coisa incrível que a nossa amiga Dermatobia faz é que durante suas fases L1, L2 e L3, ela troca seus antígenos de superfície de forma que o sistema imune do hospedeiro comece a responder, mas então ela muda alguns dos seus antígenos de superfície. E, nossa, vocês precisam ver o sistema imune perdidinho, falando, ué, sumiu. É tão fofo. E dessa forma, o sistema imune precisa começar novamente a agir, agora nesse novo antígeno de superfície. E assim ela vai trocando, sem dar a chance de ele se defender. Não é genial? É claro que nós não somos invencíveis, então não temos como fazer isso para sempre. Mas é por isso que existe a forma de pulpa quando nós estamos no chão. Mas esse não é o único exemplo que eu posso dar. Nós, parasitas, temos muitos mecanismos de evasão. O meu amigo Toxoplasma gondii consegue ser propositalmente fagocitado pelos macrófagos do indivíduo. Vamos chamar isso de encobrimento, ok? O macrófago, como vocês devem saber, precisa da ligação do fagossomo com o lisossomo para conseguir eliminar de forma eficiente o que está fagocitando. Então, o Toxoplasma gondii consegue impedir essa ligação, fazendo com que ele fique escondido do sistema imune dentro de uma das células mais importantes desse mesmo sistema. Então, ele só fica esperando que ocorra uma imunossupressão para sair de lá. Incrível, né? Outros de nós, como os Schistosoma mansoni, que conseguem fazer o mascaramento dos antígenos. De que forma? Bom, após entrarem no pulmão do hospedeiro, eles são revestidos por glicolipídios e moléculas do MHC do próprio hospedeiro. Com isso, o sistema imune não consegue reconhecer a larva como não próprio. Então, ela não ataca ele. Uma outra forma de mecanismo de evasão é a secreção de proteases que clivam anticorpos ligados. Ou seja, eles conseguem destruir as partes FC dos anticorpos e, como a parte FC é a efetora, bom, ele não vai conseguir cumprir a sua função, não é mesmo? Quem faz isso são alguns nematóides. E por último, temos a variação de antígenos de superfície, como é o caso da malária, que em estágios diferentes apresenta diferentes antígenos de superfície. O Trypanosoma cruzi também adora usar esse método, o que causa aquelas ondas da doença que nós conhecemos. Então, acho que é isso. Não quero chocar demais vocês com a nossa genialidade. Muito obrigada pela atenção e tenham um bom dia. Oi, meu nome é Laura e eu sou um representante dos vírus. Devido à minha natureza de infecção, eu preciso de um hospedeiro para poder sobreviver e ficar a salvo das respostas do sistema imune. Para sobreviver e enganar o sistema imunológico, eu utilizo algumas estratégias que irei compartilhar hoje. A principal delas é a variação antigênica. Parasitas e bactérias também sabem dessa estratégia, não é mesmo? Nesse tipo de mecanismo, eu realizo mutações gênicas que poderão modificar meus epítopos, que antes foram identificados por anticorpos específicos e outras células de defesa do sistema imune. Assim, com esse novo epítopo formado, os processos de reconhecimento e resposta do sistema imune adaptativo terão que ser feitos novamente, me oferecendo mais tempo para infectar outras células e fazer o que quiser. O meu segundo mecanismo é a produção de proteínas que irão interferir na ação da cascata do sistema complemento. Nessa estratégia, eu irei produzir proteínas que irão realizar ligações
com fragmentos de C3b e C4b, que são substâncias que participam do sistema complemento. Ao realizar ligação com esses componentes, eu irei inibir a ação destes, impedindo que a via clássica do sistema complemento efetue a lise e assim evitando a minha morte. Esse tipo de artifício é realizado pelo herpes simples, o vírus HSV1 e 2. A terceira tática que realizo para aumentar minha chance de sobrevivência é o estabelecimento de latência. Estratégias utilizadas, por exemplo, por herpes vírus e HIV. Neste mecanismo, irei permanecer em latência, período no qual estarei em uma fase não infecciosa ou dormente, sem provocar manifestações clínicas e dificultando a minha detecção. No período de latência, ficarei escondido dentro do meu hospedeiro, irei manter todo o conteúdo genético dentro da célula hospedeira sem realizar replicação ou excreção de antígenos, para evitar ser encontrado. Ficarei assim até encontrar o momento oportuno, como em momentos de imunossupressão, que pode ser provocada, por exemplo, por outros vírus ou outras infecções, estresse, variações hormonais ou má alimentação. O quarto mecanismo será a infecção de fagócitos ou linfócitos, promovendo uma imunossupressão. Meu procedimento será invadir essas células de defesa, como nos casos de HIV, que tem capacidade de infectar essas determinadas células, como por exemplo o linfócito T. Ao usar os linfócitos T como hospedeiro, irei impedir que essas células respondam aos macrófagos apresentadores de antígenos. Também irei inibir a interação de meu hospedeiro com os linfócitos B, evitando que este receba fatores de crescimento e diferenciação. Além disso, não permitirei a interação com os linfócitos T citotóxicos, que são células de defesa que realizam lise. Tudo isso irá promover uma imunossupressão, sendo vantajoso tanto para mim quanto para outros parasitos ou agentes infecciosos. Por fim, apresento a vocês um quinto mecanismo, a supressão da resposta imune. Esta estratégia envolve a presença de alguns genes capazes de modular a resposta imunológica, como por exemplo nos casos do vírus Epstein-Barr, também chamado de herpes vírus humano 4. Esse tipo de vírus codifica uma proteína muito semelhante à interleucina 10, que é um fator desativador de macrófagos, atuando nessas células de defesa que irão produzir efeitos inibidores nas células T e nas células NK. Tudo isso resultará na inibição da resposta imune, tornando o ambiente muito mais vantajoso para nós, vírus. Então, essas são algumas táticas que os vírus realizam como evasão do sistema imune. Mas e vocês, fungos? Quais mecanismos de evasão vocês apresentam? Oi, eu sou a representante dos fungos. Inicialmente, agradeço aos vírus por preparar nossa entrada e por serem nossos parceiros no mecanismo. Nós, fungos, esperamos o momento em que o hospedeiro estará imunocomprometido para começar a agir. Essa situação é bem explicada pelo vírus HIV, por exemplo, nosso parceiro. Nossa ação é muito parecida com o Toxoplasma gondii, nosso colega parasita. Nós escondemos dentro da célula fagocítica, nos deixamos ser fagocitados para adentrar na célula e depois impedimos a ligação entre lisossomo e fagossomo. Dessa maneira, podemos ficar escondidos lá dentro esperando o momento ideal para agir. Além disso, nós fungos temos a capacidade de produzir cápsulas, mas não são quaisquer cápsulas. Nós produzimos cápsulas que inibem a fagocitose, aumentando a chance de sobrevivência dentro do seu sistema imune. Essa ação é semelhante à ação de nossa colega bactéria. Para não ficar apenas em nossas palavras, vou citar para vocês 3 exemplos de nossos fungos. Um exemplo de um fungo que produz cápsulas antifagocíticas é o Cryptococcus. Um fungo que sobrevive dentro dos fagócitos é o Histoplasma spp. E um fungo que trabalha no enfraquecimento da resistência do hospedeiro é a Candida albicans. A ação desse fungo no hospedeiro, esse último fungo citado, não está relacionada apenas ao vírus, pode estar relacionada a outros fatores que afetam a resposta imune, como o estresse. Agradeço a todos pela atenção e, para finalizar nosso evento, agradeço em nome de todos os organismos microbianos aqui presentes por acompanhar essa reunião tão importante para nós.
E agradecemos principalmente para você, sim, você mesmo, o hospedeiro, por permitir que toda a nossa ação seja possível. Muito obrigada a todos!